Fala galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Palio. Hoje a gente vai tentar ligar o carro. Vamos ver se vai dar certo. O primeiro passo que a gente vai ser fazer uma troca de óleo aqui no carro. Para isso, eu já tô com a roda aqui da frente no ar, que eu tô mexendo na parte do freio, que vocês viram no vídeo anterior, mas eu vou aproveitar, vou levantar esse lado de cá também, a frente, de novo, para que eu tenha um acesso melhor a fazer a troca do óleo. Bom, falta alcance no meu macaco para subir para o segundo furo ali o cavalete, mas não tem problema, ficou calçado legal, do lado de lá também. Já é o suficiente para entrar aqui embaixo do carro. E vamos dar uma conferida ali. O filtro de óleo fica aqui na frente, mas pelo que eu vi, o ideal é fazer por cima, já mostro para vocês. E o bujão é aqui atrás, ó. Vamos cruzar o dedo. Vamos ver se esse bujão vai sair. Tem um protetor de cárter no carro aí, tô dando uma analisada aqui. Tô achando que eu vou tirar ele, porque eu poder dar uma boa limpada nele aí. E também pra ver vazamentos e coisas do motor, tentar entender melhor onde que são. Não que eu vá resolver, mas nem pra saber. Então, primeiro passo, tirar o protetor de cárter. Segundo, seguimos pra tentar tirar o filtro de óleo, trocar o óleo, enfim. Coisa mais linda esse protetor de cárter, olha aí. Olha só. Parece um sal grosso que fica depois aí na grelha. Olha aí. Que delícia. Depois a gente limpa isso aqui. 3 parafusos, cadê eles? Acho que eu já coloquei lá em cima. Então ele é fixado por 4 parafusos, todos eles do mesmo tamanho, cabeça 13. Não sei o que quer dizer muita coisa, porque provavelmente não é original. Mas bem fácil o acesso, bom de botar, bom de tirar. Gostei. Se eu achar a marca depois, eu digo pra vocês aí, porque gostei da construção desse protetor de cárter e o acesso pra fazer a instalação dele. Vamos colocar ele lá pros fundos, pra depois a gente dar uma boa limpada aí. Acesso muito melhor agora, pra enxergar toda a babação de óleo. Mas vai ficar mais fácil até de lavar depois, né? Então na parte de trás aqui fica o bujão. E já trouxe aqui o meu pote. Vamos deixar esgotando esse óleo. Eu não comprei outro filtro ainda. Pensando até se eu vou trocar o filtro, se depois eu troco. Porque a minha ideia é botar um óleo, rodar uns quilômetros e depois trocar o óleo de novo, né? Só para garantir aí que a gente vai ter um óleo bom rodando no carro. Vamos ver, primeira coisa, vamos soltar aqui, vamos ver como é que vai ser o estado desse óleo. Pra aí se decidir se a gente troca o filtro agora ou não. Deve ser super barato, acho que vale a pena trocar. Planos de troca de óleo frustrados, porque eu não tenho Allen. A minha maior acho que é 9, não 10. E pelo que eu medi ali, ó, 13, 14. Vou dar uma olhada se eu tenho uma Allen, se eu tenho um parafuso, alguma coisa que eu pudesse usar. Tô achando que vou ter que comprar uma ferramenta. Eu não vou ter uma Allen desse tamanho mesmo. Vou dar uma conferida aqui pra ver. Mas parece ser sextavado, parece ser Allen mesmo. Não parece ser um 3/8 nem nada que nem, por exemplo, alguns da CRV e coisa nesse sentido. Dá mais uma conferida ali. Allen 12mm. Não tem. Peguei a minha caixa de parafusos aqui porque eu pensei em fazer uma gambiarrinha, né? Não achei nenhum parafuso com a cabeça 12mm. Vamos comprar uma ferramenta nova. Então, comprar a ferramenta. R$33, consegui um descontinho lá ainda na LF Ferramentas. Valeu, pessoal. E é o que eu preciso para continuar o serviço aqui. Comprei também um filtro de óleo, pensei, vou trocar o filtro de óleo também. Não sei o estado que tá esse aí. O óleo que eu vou botar não é um óleo novo, vocês vão descobrir, mas é um óleo muito melhor que o que tá ali com certeza. Deixa eu pegar o filtro de óleo lá. Filtro de óleo, comprei essa marca Vox aqui, nunca usei essa marca, né, mas enfim, vamos ver se funciona aí. R$16 na conta.
o próximo da Fran aí ia ser R$ 26 e não é o foco agora, né? A gente quer fazer o motor funcionar e ver como é que tá aí. Então o filtro já tá ok. Vou começar ali a esgotar agora com a nova ferramenta. E o que vocês acham? Eu boto aqui esses R$ 33 na nossa conta aqui do carro ou não? Digam aí nos comentários. Por enquanto, vou deixar fora. Mas me digam aí o que vocês acham. Seguindo aqui então, vamos tirar o filtro agora. Agora que eu tirei o protetor de cárter, vai ser tranquilo tirar por baixo. Vamos ver se minha cinta vai dar ou se eu vou ter que usar a ferramentinha, tipo aquela que eu uso no Fit. Vou ver se consigo filmar aí pra vocês, mas senão ele tá ali, ó. Aí, ó. Tá aqui ele, ó. Acho que eu vou ter que limpar o filtro antes de tirar ele. Que loucura. Então escorreu bastante tempo lá. Limpar bem a rosca aqui pra garantir que não tem areia nem nada. Inclusive tem, então vou dar uma escovada. E depois vou botar de volta o bujão. Vou dar um aperto na mão aí, sem muita ignorância. Até porque se depois vazar, é mais fácil dar mais um apertinho do que estourar a rosca ali, e daí o prejuízo é grande, né? Então, vou limpar isso aqui e depois vou botar o bujão lá no lugar, para depois a gente fazer a instalação do filtro de óleo lá no carro. E aqui a ferramentinha que eu comprei pro Fit, pra CRV, mais uma vez salvou, encaixa perfeito aqui no filtrinho de óleo, fácil para tirar. KF107 da Kitest, não tô sendo patrocinado por eles, mas foi o que eu usei porque as minhas cintas... Tem duas ferramentas aqui, eu tenho uma cinta e essa outra ferramenta da Stanley. Pro filtro do motor AP funciona muito bem, mas para esse aqui... Vamos instalar o filtro novo agora. Vamos botar um pouquinho de óleo aqui nessa parte de volta. Em outros carros aí eu normalmente tento dar uma pré-preenchida com óleo aqui dentro, mas normalmente o filtro vai reto ou vai encaixado de lado. No caso do filtro que vai assim, se a gente botar óleo vai vazar tudo, né? Então, infelizmente, esse aqui eu não vou pré-carregar de óleo. Bom, vou colocar de volta ali no carro agora, já limpei bem o assentamento onde vai o filtro. Diz ali para fazer 3/4 de volta, aperto manual. Se eu não conseguir, aí eu uso a ferramenta, mas eu acho que vai dar sim. Filtro novo lá no lugar. Única coisa brilhante no motor por enquanto. Se vazar, a gente dá mais um ganho no aperto. Porém, não vou apertar demais sem necessidade. Um detalhe, quando tirarem o filtro antigo e depois lá, confiram para ver se essa borrachinha que tem na parte de cima do filtro saiu fora. Porque se às vezes fica colada lá por algum motivo, e aí vai dar um vazamento, vocês vão ter que tirar o filtro de óleo, é uma mão de obra, né? Então confiram isso aí. Então vamos botar um óleo, não vou usar um óleo novo, vou usar o óleo que estava no Fit, que eu fiz a troca. Até tava um pouquinho receoso, vou usar um óleo já usado. Olha lá dentro como tá a quantidade de borra. Esse óleo do Fit com 3.000 quilômetros aí vai ser muito melhor que o óleo, o último óleo que esse motor já viu. Então vamos botar aqui, para depois a gente poder fazer os testes de girar o motor e coisas nesse sentido. Coloquei 1,5 litro ali, é para ser 3 litros no total. Tô dando uma conferida se tem algum óleo novo no chão. Isso ali é fluido de freio que vazou ontem quando eu tava fazendo as manutenções. Aquilo ali é o que tinha vazado durante a troca quando eu esgotei, tirei filtro, etc. Até agora nenhum vazamento novo. Vou colocar o outro 1,5 litro. E daí a gente confere na vareta. Beleza, 3 litros aí, sem vazamentos novos. Botar a tampa no lugar. Vamos conferir na vareta ali pra ver se agora tá marcando. Que antes não tava, né? E antes que surtem aí que eu tô usando óleo usado, a ideia é colocar esse óleo só pra fazer a partida no carro. Ver se ele vai ligar, se vai estar tudo certo. Eu nem sei se esse carro liga, né? Não sei se o motor tá fumando, não sei nada ainda. Então a ideia é colocar esse óleo aí usado nele, fazer essa partida, deixar funcionar aí uns minutos, fazer a transferência do carro. Enfim, depois disso, filtro e óleo novos. Vou usar o óleo para motor diesel, vai soltar toda essa borra que tem ali, realmente vai acumular lá no filtro, né? E tô de óculos aqui porque eu tava embaixo do carro e vale a pena usar um óculos, especialmente qualquer carro, né? Mas especialmente um desse que tem tanta sujeira embaixo, porque é certo que vai cair coisa no olho. E segurança em primeiro lugar. Aproveitei e dei uma limpada na tampa, vi que aquele anel de borracha tá duro que nem pedra ali embaixo, já virou um plástico, não é mais borracha. No futuro, de repente, eu vou ter que trocar. Não duvido que dê um vazamento aqui, nem nada.
Tá certinho no nível. Próxima coisa que eu quero fazer, tirar essa tampa plástica aqui para dar uma conferida no estado da correia. Não quero ligar o carro sem ter certeza de como tá a correia, né? Então vamos ver como é que se faz isso aí. Uma outra coisa, depois para ligar o carro, eu vou ligar sem esse conjunto aqui do filtro de ar e coisa. Vou ligar direto na borboleta, porque eu não sei se tem sujeira nem nada, então vou tirar isso aqui também, para depois ligar o carro aí. Essas abraçadeiras aqui, eu lembro que eu sabia como botar de volta. Eu já tive, meu pai já teve 3 Uno. Eu lembro que eu tirava isso aqui, mas eu não me lembro mais como é que eu fazia. Fazia alguma coisa com alicate aqui. Eu acho que nessa pontinha aqui e aqui atrás, assim, eu meio que prendia com alicate bico. Nós vamos descobrir, mas vou tirar elas aqui pra gente seguir no processo. Então, sem a tampa aí, parece que a gente tá com um vazamentinho aqui na tampa de válvulas. Ó, olhando ali embaixo, ó. Olhando ali embaixo, ó. Em cima do coletor. Isso aqui deve ser uma fumacinha quando ligar. Se ligar. Cruze os dedos aí. Fora isso, parece ser bem completo o carro. O que eu digo que tá bem completo? Porque eu nem sabia se ia estar ou não, né? Faltando parafusos aqui, isso sim. Tinha só 3, né? Depois eu vou ver pra comprar uns parafusos certinho. Só que eu vou deixar aqui por enquanto. É a tomada de vácuo e coisa. Vou deixar aí por enquanto, não tem problema. Vamos ver agora pra tirar essa tampinha ali da correia. Vamos descobrir como é que se faz. Então afastei aqui, eu falei em tirar, mas não sei se eu vou tirar. Correia parece boa, olha. Não parece detonada nem nada. Vou girar o motor algumas vezes. E aqui eu tô vendo que vem um conector, deve ser um sensor de fase, alguma coisa assim. Que passa aqui do lado. Parece que tá ok. Vamos ver que chave que eu preciso para girar esse motor na mão. E vamos fazer ele dar alguns giros aí, só para garantir que ele não tá travado, nem nada assim, antes de tentar partir. Borboleta imunda. Mas não tá pegando nem nada, parece que tá funcionando. Dei 2 voltas no motor aí. E a correia dá pra gente ver, ó. Até o escrito dela ainda dá pra ler. Então foi feita uma troca, vai saber quando, mas foi feita uma troca. E acho que tá tranquilo pra tentar partir aqui. Próximo passo, esgotar o tanque de combustível, ou tirar o máximo que der, não é desse lado, é do outro. Colocar uma gasolina nova, bateria e vamos ver se liga. Coloquei de volta a tampa no lugar, certinho aqui. Pra girar o motor eu tava usando uma chave lá embaixo, direto, ó. Um parafuso virabrequim, virando no sentido horário. Chave 15 mm. Bom, eu ia tirar a gasolina aqui, mas mudança de planos por hora. Tentei alcançar lá dentro com a mangueira, não consegui. Não tem nenhuma mangueira mais comprida que chegue lá dentro do tanque. Então a minha ideia depois é vir aqui no filtro, ó, aqui, soltar e ver se eu consigo sugar de alguma forma com a bombinha através da linha original. De repente a linha de retorno, vou ver ainda como é que eu vou fazer. Vocês vão descobrir junto comigo depois. Enquanto isso, peguei a bateria lá da Brasília. Vou botar aqui e vamos ver. Vou ligar aqui o negativo. Vocês vão ver junto comigo se vai acontecer alguma coisa. Olha, nada. Eu até achei que talvez o alarme ia disparar, porque pelo menos tem uma sirene aqui. Mas não sei, hein? Vamos pegar a chave aqui. Isso aqui é ao vivo. Quer dizer, não tão ao vivo porque tá gravado, mas sem cortes, por assim dizer. O LEDzinho do alarme tá aí. Vou girar a chave, eu quero ver se acontece alguma coisa. Oh! Seta pra direita. Tá piscando, seta pra esquerda. Não. Sem problema. Farol baixo. Farol baixo, farol alto também não estão acendendo. Depois a gente vê o porquê. Mas o tanque de combustível tá mostrando que tá lá embaixo, que tá vazio. Pode ser a boia, sim.
Detalhe que eu não ouvi a bomba. Não ouvi a bomba armar, hein? Eu acho que o alarme deve estar impedindo. Sei, vamos tentar girar aqui. Pisar na embreagem. Desengrenar. Girando o motor tá. Delícia. Mas eu não ouvi a bomba, então vou ter que soltar aqui e ver se eu acho o alarme. Porque eu acho que o alarme tá nos prejudicando aí. Pequenas vitórias. O motor tá girando, né? O motor de arranque tá funcionando. Ligou a luz ali no painel. Eu não tô ouvindo a bomba, eu acho que pode ser o alarme, que nem eu falei pra vocês. Vamos ver. Vou ir ali embaixo do painel, vamos ver se eu encontro o negócio do alarme. Porque normalmente o alarme ele é instalado de uma forma que eles cortam o fio original e fazem tipo uma ligação direto no alarme que impede o funcionamento da bomba. Normalmente é na bomba de combustível que o pessoal liga. Então quero ver se eu encontro isso ali para fazer uma junção desses dois fios e eu acho que aí a bomba vai funcionar independente do alarme. Porém, isso aí vai ficar para o próximo vídeo. Sim, eu falei que eu ia tentar ligar o carro nesse vídeo. Eu tentei, né? Vocês viram aí que eu tentei, mas a bomba de combustível não tá funcionando, não tá dando sinal. Então nós vamos ter que continuar nessa investigação no próximo vídeo. Não percam o próximo vídeo então. Se estão gostando desse aqui, deixem um like. Compartilhem esse vídeo com alguém que vocês sabem que vai gostar. O de sempre, né? Um grande abraço pra vocês, sucesso e até o próximo vídeo.